E aí, povo de Deus, tudo bem com vocês? A gente vai aqui começar a primeira aula do curso de PGD. A gente vai começar falando um pouquinho sobre teoria musical. A gente vai estudar um pouquinho sobre música, melodia, harmonia, som, agudo, grave. A gente vai aprender um pouquinho sobre tons e semitons e começar um pouquinho também sobre os acordes. Bom, primeiramente, a música é a combinação de ritmo, harmonia e melodia de maneira agradável. A gente precisa entender que a música é composta por algumas coisas e a gente vai nos aprofundar um pouquinho nessas coisas. A primeira delas é a melodia. A melodia é uma sucessão coerente de sons e silêncios que desenvolvem uma sequência linear com identidade própria. O que significa isso? A melodia de uma música é a parte que a gente consegue cantarolar ela. A melodia da música é o que dá sentido à música. Nós podemos ter uma letra falando de várias coisas, mas se não tiver a melodia, o que indica uma concordância sonora com os tempos, as pausas, ela não vai ser uma música. Então, a melodia é o que dá sentido para a música. A harmonia musical é o que indica concordância ou combinação de vários sons simultâneos ou de acordes que são agradáveis ao ouvido. Vou dar um exemplo sobre a harmonia. Nós temos aqui uma nota. Essa é a nota Dó. Nós temos aqui a nota Sol. Cada som desse, tocado sozinho, não existe harmonia. Mas quando eu toco eles juntos, se eles soarem bem e agradáveis juntos, eu digo que eu tenho uma harmonia entre eles. Mas se eu pegar notas aleatórias aqui no violão, e ficar uma coisa esquisita, uma coisa feia, a gente diz que não tem harmonia entre essas notas. Mas quando a gente pega notas que ficam bem juntas, a gente diz que tem harmonia entre elas. Então são notas harmônicas entre si. A música também é composta por ritmo. Ritmo pode ser descrito como um movimento coordenado e uma repetição de intervalos musicais regulares. O ritmo é o que define o tempo da música. E também temos o som, que é a vibração sonora regular, que é produzida por um corpo sonoro musical. O som ele pode ser dividido em três: agudo, médio e grave. O som agudo é aquele som mais fino, e ele é considerado um som mais alto. Esse é um som agudo. E esse é um som grave. Então, o som agudo ele é um som mais fino. Ele tem uma tonalidade, uma vibração mais alta. Ou seja, é mais auditível aos nossos ouvidos. A gente consegue escutar bem melhor o som agudo do que o som grave. Se o som agudo for um pouquinho mais baixo, ainda assim consegue ser mais auditível do que um som grave quando é mais baixo. Então, o som agudo é o som fino e o som grave é o som grosso. O agudo é mais alto e o grave é mais baixo, tá bom? Agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre o violão. A gente vai observar aqui que o violão ele é como se fosse um corpo. E ele é dividido pela caixa do violão e o braço do violão. Aqui na caixa nós temos o tampo e a lateral do violão. Aqui no tampo nós temos a boca do violão e nós temos essa parte aqui do violão. Essa parte maior é chamada de cavalete, que é a parte de madeira onde fica apoiado o rastilho, que é essa parte aqui que segura as cordas. Geralmente, em alguns violões, se a gente reparar aqui, ó, esse violão está até um pouquinho inclinado aqui em cima. Isso acontece porque essa parte de madeira, como está segurando todas as cordas do violão, ela acaba fazendo uma força para cima e o violão muitas das vezes empena. E quando isso acontece, é necessário trocar essa parte aqui de encaixe das cordas do violão por uma outra parte que sustenta essas cordas aqui, que é uma parte de ferro.
Vou estar colocando aqui na tela para vocês um exemplo de uma outra forma de apoiar as cordas do violão sem que estrague o corpo do violão. Então, essa parte aqui é o cavalete e esse é o rastilho. Nós temos aqui o braço do violão e no braço do violão nós temos aqui as casas, olha, esses espacinhos aqui, e temos enumerações na casa 3, 5, 7, 9 e na casa 12 nós temos duas bolinhas, na casa 12. Geralmente, o violão ele só dá para usar mais ou menos na casa 14 ou na casa 15, dependendo do violão. Se for um violão que tem essa parte curva aqui, eu consigo tocar quase todas as casas. Mas se não tivesse essa parte curva, eu só conseguiria tocar até aqui, certo? No braço do violão ainda, nós temos as casas e temos também os trastes, que são essas partes de ferro que dividem as casas. Então, quando eu falar para vocês, aproxime o dedo do traste, vocês vão aproximar o dedo dessa linha, entendeu? Nós temos aqui também a pestana, que é essa parte branca aqui, que é o início de onde se toca as cordas, o início de onde a corda ela soa, de onde ela mexe, né? E nós vamos aprender depois que nós vamos fazer a função dessa parte aqui, pestana, com o dedo, apertando todas as cordas. A partir daqui, o meu dedo faz a função dessa pestana e o começo de onde se toca a corda é o meu dedo. Entenderam? Nós temos aqui o braço do violão, a mão do violão, na verdade, e temos aqui as tarraxas. Dito isso, nós vamos observar um pouquinho que o violão ele é composto de 6 cordas. E essas 6 cordas se contam de baixo para cima, viu? Então, aqui é a primeira e aqui é a 6ª corda. Então, quando eu falar para vocês, toquem a 3ª corda, é a 3ª de baixo para cima, certo? Nós precisamos tomar alguns cuidados com o violão. Por exemplo, esse violão aqui é um violão que tem cordas de ferro, cordas de aço. Aqui dentro do braço do violão, a gente tem uma barra de ferro. Eu vou estar colocando aí para vocês os esquemas na tela de como é feito, de como é. Então, se eu tirar as cordas do violão de aço, essa barra de ferro que tem aqui dentro, ela faz uma força contrária, ó. As cordas do violão puxam o braço do violão para o lado de cá e a barra de ferro que tem dentro do braço puxa para o lado de cá. Então, se eu deixar o violão sem cordas, a barra de ferro vai continuar puxando para cá e o violão vai arrebentar essa parte aqui, ó. Ele vai levantar e quebrar o braço. Então, não podemos deixar o violão sem cordas, tá bom? Nós também temos as enumerações dos dedos das nossas mãos. Vamos dividir a mão esquerda e a mão direita. A mão esquerda a gente vai enumerar 4 dedos, começando do indicador. Vai ser 1, 2, 3 e 4. O polegar não se utiliza muito porque ele fica aqui atrás e às vezes, raramente, vai se usar ele para tocar alguma corda, tá bom? Então, enumera esses 4 dedos. Na mão direita, a gente vai contar, dar nomes ao polegar, indicador, médio e anelar. O dedo mínimo também não se utiliza muito. A gente vai fazer aqui dedilhados e raramente a gente vai usar o dedo mínimo. Por isso, não se enomeia ele no violão. Nós temos aqui o nosso dedo 1, 2, 3 e 4. Então, se eu disser para vocês, coloquem o dedo 1 na 3ª corda, na 5ª casa, vocês vão colocar o dedo 1 aqui, tá certo? Então, se eu falar para vocês, na mão direita, toquem o polegar, indicador e o médio, vocês vão tocar na sequência, polegar, indicador e médio, certo? Nós também precisamos sempre lembrar de cortar as unhas, porque as nossas unhas atrapalham muito na hora de tocar. Imagine que eu queira tocar só essa nota aqui e o meu dedo, minha unha, acaba pegando na corda de cima. E aí fica um som muito ruim, fica horrível. Então, deixem as unhas sempre bem cortadinhas, viu? Nós vamos aprender um pouquinho agora sobre as notas musicais.
Nós temos 7 notas principais que são chamadas de notas naturais, ou seja, são as notas principais da música. E são elas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Quando a gente entra no Dó, a gente está voltando no começo. E a gente diz que completou um ciclo de oitava. Ou seja, a gente começou em Dó e terminou em Dó. Então, se eu começar em Dó, eu termino em Dó de novo, que é a minha oitava nota. Só que essa primeira nota Dó é o mesmo tom dessa segunda nota Dó, porém ela é um pouco mais aguda. Vou explicar para vocês. Observem que aqui eu tenho uma nota Dó. Viu que ela fez um som? Agora observem outra nota Dó. Essas duas notas são as mesmas notas, porém uma está mais aguda do que a outra, justamente porque uma está uma oitava acima do que a outra. Ou seja, ela passou por 7 outras notas até virar essa outra nota Dó. Eu sei que é um pouquinho difícil de entender isso agora, mas eu vou explicar para vocês já já e a gente vai conseguir entender isso, tá certo? Além das notas naturais, que são as notas principais do violão, nós temos as notas acidentais. As notas acidentais são as notas que há entre cada nota dessa. A gente tem que depois de cada nota natural, tem uma nota sustenida. Ou seja, depois de Dó, vem o Dó sustenido. Depois de Ré, vem o Ré sustenido. O sustenido ele é representado pela sigla jogo da velha. E antes de cada nota natural, nós temos a nota acidental bemol. Ou seja, antes de Ré, Ré bemol. Aqui nós podemos observar então, as notas bemóis não se utilizam muito, mas as notas sustenidas se falam muito sobre elas. Então nós podemos perceber que algumas notas acabaram colidindo com outras. Como assim? Aí, se a gente tem que depois de Dó tem o Dó sustenido, como a gente pode observar aqui em cima, antes do Ré tem o Ré bemol, o Dó sustenido e o Ré bemol acaba sendo a mesma nota, porém com nomes diferentes. Isso é chamado de acidente musical. E por esse motivo a gente não fala muito as notas bemóis, mas utiliza mais os nomes sustenidos. Mas em alguns momentos utilizam sim os bemóis. Por isso é necessário aprender e entender isso. Antes de cada nota natural vem a nota bemol. E depois de cada nota natural vem a nota sustenida. Sendo que algumas delas são iguais. Tá bom? Nós precisamos entender também o que é um tom e o que é um semitom. O semitom ele é a menor distância entre duas notas. Por exemplo, de Dó a Dó sustenido há uma diferença de som. Vou explicar para vocês aqui no violão. Observe. Essa é uma nota Dó. Essa é uma nota Dó sustenido. Observem que ambas têm um som diferente, ou seja, uma tonalidade diferente. A gente diz que há uma distância entre elas, uma distância de som de meio tom, porque é a menor distância tonal. Se a gente for observar aqui, novamente na tabelinha das notas naturais e acidentais, a gente vai ver que vem o Dó, depois o Dó sustenido. Entre eles, a gente tem a distância de meio tom. E um tom é a junção de 2 meio tons, certo? Então, um tom é 2 meio tons ou semitons juntos. Se a gente for parar para pensar que tem Dó, Dó sustenido e depois o Ré, de Dó para Ré tem 2 semitons, ou seja, de Dó para Ré tem um tom de distância. Porém, observem que depois da nota Mi para a nota Fá, não tem nenhuma nota sustenida. É uma regrinha básica. Depois de cada nota terminado com a letra I, não possui notas sustenidas depois delas. Então, de Mi para Fá, a gente tem apenas meio tom de distância.
sendo que também de Si para Dó tem meio tom de distância. Exceto essas duas exceções, não todas as outras notas, de Dó para Ré, de Ré para Mi e de Fá para Sol, existem um tom de distância entre elas, sendo que da nota natural para acidental, Dó para Dó sustenido, de Ré para Ré sustenido, tem meio tom de distância apenas, tá bom? A gente consegue observar isso nessa escadinha aqui, e a gente também tem ela descendo, tudo meio tom de distância entre cada uma. Às vezes, esses meio tons se juntam, fazendo um tom de distância entre cada um. A gente também precisa entender um pouquinho sobre as cifras. Em todas as músicas que a gente for tocar, que a gente for ver, a gente vai ver que não existem a escrição das notas. Por exemplo, o D, O com acento representando a nota Dó. Mas sim vai ter uma letra específica para essa nota. Ou seja, vai ser a letra C representando ela. Da mesma forma, existe uma letra que representa cada nota na música. E nós precisamos aprender e gravar elas, porque a gente não vai ler elas com outra nomenclatura a não ser essa. Então a gente precisa observar que sempre o C vai representar o Dó, o D maiúsculo representa o Ré, a letra E maiúsculo representa a nota Mi, o F representa o Fá, que é o mais fácil porque começa com F, a nota Sol é representada pela letra G, a letra A representa o Lá e a letra B representa o Si. Todas as letras maiúsculas. Nós também temos alguns símbolos. Quando a gente diz que tem uma letra sozinha, a gente naturalmente lê ela como se fosse maior. Por exemplo, um C sem nada acompanhando ele, a gente diz que é um Dó maior. Mas também a gente pode representar a nomenclatura maior com um M maiúsculo. Da mesma forma, a gente pode representar a nomenclatura menor com um M minúsculo. Porém, se a gente quiser falar, escrever ou representar um Dó minúsculo ou um Dó menor, a gente precisa sim colocar um M minúsculo junto com ele. Então, se eu disser para você escrever a nota Mi menor, é necessário colocar um M o E maiúsculo e um M minúsculo, certo? Mas se eu disser para você escrever o Mi maiúsculo, não precisa colocar nada, apenas o E maior, certo? Da mesma forma, nós temos outros símbolos, como eu já disse, o sustenido e o bemol. O bemol é representado pelo B minúsculo e o sustenido pelo jogo da velha. Nós também temos alguns números, tipo sextos, sétimos, oitavos, nonos, que são representados por números que se leem em ordinais. E nós também temos alguns símbolozinhos, como o símbolo de mais, sendo representado a nomenclatura aumentado, por exemplo, C mais significa Dó aumentado. E da mesma forma nós temos o símbolo de menos, que significa diminuto. Para o diminuto nós também podemos representar ele com o símbolozinho de grau, aquela bolinha que fica em cima do grau Celsius. Só que neste caso, se a gente fizer um C com aquela bolinha em cima, não vai ser grau Celsius, vai ser Dó diminuto, certo? Nós também podemos fazer a combinação desses símbolos. Por exemplo, se eu colocar um C maiúsculo, que significa Dó, colocar um M minúsculo, que significa menor, e colocar um sustenido, eu também posso fazer outra nomenclatura. Então, se eu disser para vocês a letra C maior, jogo da velha e menor, eu estou dizendo que eu tenho um Dó sustenido menor, certo? Geralmente, o sustenido sempre vem antes do menor. Então, nunca vai ser C, Mzinho, asterisco, jogo da velha. Vai ser sempre o C, jogo da velha e depois o M, tá certo? Dito isto, eu vou disponibilizar para vocês o link de alguns exercícios e é necessário que a gente faça esses exercícios para a gente aprender e gravar tudo que a gente aprendeu nessa aula. Essa aula é uma das partes mais importantes de toda a música, tanto para se você quer tocar teclado, violão ou outros instrumentos, é necessário que a gente saiba essa parte da teoria musical para a gente conseguir evoluir. Então faça os exercícios, estude novamente esse conteúdo, veja o vídeo novamente, leia as apostilas auxiliares e no mais, qualquer coisa, eu estou aqui, é só me mandarem mensagem nas dúvidas que vocês tiverem e é isso aí. Até a próxima aula e estudem o conteúdo, viu?
Tchau, tchau.